Boa noite, galerinha, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, não sei qual horário que você está assistindo. Hoje com uma convidada especial, uma mulher hoje aqui, trouxe pastores, então tinha que trazer uma mulher para cá também. Uma convidada muito especial. Laura, fala um pouco de você, se apresenta, o ministério a qual você frequenta, fala um pouco de você. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal, boa madrugada. Eu vi o pastor falando isso, falei, achei válido. Boa madrugada. Bom, meu nome é Laura Leles. Atualmente eu trabalho como digital influencer, né, aqui na cidade. E atualmente, inclusive, com o nicho cristão, né? E sou do Ministério da Igreja Batista da Lagoinha. Já estou frequentando, vai fazer um ano mais ou menos. Antes eu era de uma outra denominação, outro ministério. Mas agora eu estou lá e está sendo uma bênção. E obrigada, Miguel, pelo convite. Uma honra estar aqui no podcast falando de Deus, né? Falando do Senhor. Então, uma bênção. Glória a Deus, que bom. Laura, acho que, como você falou, você trabalha como digital influencer, acho que seria interessante você falar para o pessoal como foi essa mudança sua, como você conheceu o Evangelho, como você partiu de um nicho, acredito que seja diferente do que você vive hoje, digamos assim. Como é que foi essa mudança? Acho que até para o pessoal que te segue já sabe um pouco, mas o pessoal que está começando agora, que talvez esteja iniciando, é sempre válido isso. Como é que foi a sua conversão? Como é que você conheceu a Cristo? Sim, perfeito. Então, eu estou na internet por volta de 4 ou 5 anos já, né? Enfrentei o período da pandemia e tudo, só que antes da pandemia, o meu nicho era moda, beleza, né? Uma influencer, digamos assim, como é mesmo, né? Influencer digital. Fazendo vídeos aleatórios, com músicas seculares, aquela coisa toda, né? Dancinha e tudo mais. Só que eu já ia na igreja evangélica, eu já conhecia. E até o meu testemunho, eu tenho meu testemunho no meu Instagram, é na parte sentimental, né? Eu não tive a presença do meu pai na minha vida, assim, na criação, ele é vivo, mas não tive. Então, eu era muito apegada, assim, eu tinha muitos relacionamentos e me frustrava muito, me magoava muito. E chegou um ponto que eu entrei no estado depressivo, né? Muito angustiada, muito mal. Aquele pensamento de ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém dá valor. E aí, nesse período, eu comecei a buscar a Deus porque me falaram, fizeram um convite, olha, busca o Senhor que Ele vai te curar dessas feridas emocionais suas e tudo. E eu comecei a buscar. Frequentei o Ministério Evangélico por um período, lá eu conheci Jesus e conheci mais a verdadeira face de Cristo, né? Como Ele realmente é. A salvação, a cruz, o efeito da cruz. Fui entendendo e querendo mais, querendo aproximar mais. E aí, na pandemia, na verdade, eu tive muito contato com Deus, porque eu creio que a pandemia, para muitos, né, foi uma oportunidade de estar mais perto de Deus. Muitas pessoas buscaram Deus nesse período, já que estavam muito ali, né, afoitas e mal e dentro de casa, né. Mas, enfim, eu comecei a buscar mais de Deus, fui me aprofundando tudo, e quando acabou assim, a pandemia, que foi voltando as coisas, eu decidi me batizar, né? Eu converti, me batizei no outro ministério que eu estava, e quando eu tomei essa decisão, o Senhor já tinha me curado sentimentalmente, e foi até onde eu falei pro Senhor, chega, eu não quero mais namorar, não quero mais relacionamento, deu pra mim, agora eu vou batizar, me converter e servir somente ao Senhor. E aí, assim que eu tomei essa decisão, eu conheci o meu atual namorado, nós já estamos há 1 ano e meio juntos, e um homem de Deus mesmo, servo de Deus, e nós dois, né, conversamos, decidimos entrar nessa caminhada cristã juntos, seria um namoro santo diante do Senhor, preparar para o casamento, a gente está nesse processo em oração e pedindo ao Senhor. Ele tem trabalhado muito em nós, assim, na questão do amadurecimento, né, e nos usado também para a obra de Deus, enfim. Todo esse processo foi acontecendo e eu percebi que a minha vida estava sendo mudada completamente, né? E eu sabia que isso iria gerar uma mudança no meu trabalho. Amém. E aí o Senhor veio com um chamado para eu pregar a palavra dele nas redes sociais. Aquilo ardia no meu coração, mas eu não sabia como fazer. Então eu publiquei a minha conversão e só naquela conversão, muitas pessoas vieram me mandar mensagem, nossa, eu queria aceitar Jesus, como foi para você? Eu percebi que isso já gerou um interesse, que as pessoas precisavam de Jesus, sabe? E aí o Senhor foi me chamando e Deus falou claramente pra mim assim, compartilhe o seu testemunho. E aí foi onde eu gravei um vídeo, postei, teve mais de 8.000 visualizações na época, assim que eu postei. Um vídeo extenso de 12 minutos, eu contando o meu testemunho no Instagram. E eu recebi
uma chuva de mensagens de meninas que estavam passando pela mesma situação e que queriam ser curadas também disso, né? Dessa área sentimental e sofrendo muito, entrando em depressão. E aí foi a oportunidade. E aí eu comecei a falar, vinha nos stories, falava uma coisinha lá do Instagram, né? Que são as ferramentas, tem aonde nós publicamos, fica 24 horas, a gente interage com as pessoas, tem os vídeos que ficam sempre lá no perfil. Enfim, e aí foi acontecendo gradualmente, assim, eu fui mudando o meu estilo de roupa, o meu estilo de conteúdo, a forma como eu falava. É muito lindo que eu ouvi muito isso, inclusive em revelações, né, pessoas sendo usadas por Deus, que o Senhor falava, eu vou mudar até o teu jeito de falar. As pessoas vão perceber no seu falar a mudança que eu estou fazendo em você. E é muito real como isso aconteceu. E foi indo, e aí chegou um ponto que eu publiquei literalmente, eu fiz uma publicação lá de que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e a partir daquilo eu mudei completamente, eu só falava do Senhor, e o meu estilo de publicação era somente voltado para ele, exaltando, glorificando o nome dele mesmo. E é claro que com isso eu perdi muitos seguidores. Muitas pessoas que não se identificavam começaram a sair. E eu ouvi muito, que chato, agora a hora só fala de Deus. Virou uma crente chata, não sei o quê. Só que engraçado, gente, que aquilo não me abalava. Porque como eu estava muito assim no propósito e estava tendo experiências incríveis com Deus e recebendo testemunhos muito lindos das meninas, de pessoas, sabe, aceitando Jesus, não me abalou. E aí eu fui seguindo a caminhada e né, vai fazer acho que um ano assim que eu falo mesmo do Senhor, cada vez mais intensamente. Então, cada vez que, assim, que a gente gera um testemunho, que alguém automaticamente meio que ouve a gente, alguém que pinta esse interesse através do nosso testemunho, é um combustível, é um gás pra gente. Como você falou, nessa área paternal, infelizmente é uma área que atua bastante, onde o diabo tem atuado bastante, justamente para tirar essa conexão, que a gente tem essa visão de pai com Deus, porque assim, muitas pessoas têm dificuldade de enxergar a Deus como pai, porque se algumas pessoas como foram abusadas, outras espancadas, algumas abandonadas, então você tem essa visão de que Deus é como seu pai terreno, é como seu pai carnal. Isso é muito importante, deixar claro para essas pessoas que assim, Deus não é como o homem. Então, assim, eu achei muito bacana como você falou da sua conversão, sim, de como foi, e através disso muitas coisas foram se perdendo. Infelizmente, patrocínios, como você falou, essas sim, coisas assim, mas graças a Deus você teve um retorno espiritual. Foi, total. Que como a própria palavra diz, buscar é acima de tudo o reino do céu. Sim. E as demais coisas. Inclusive, o Senhor permitiu que eu enfrentasse um processo de só ver perdas, né? Percas. E em português aqui a gente vai falhar, não sei a colocação certa, mas que eu fui perdendo algumas coisas e eu falava, Senhor, o que é isso? Por que isso? Por que tá indo embora? Por que perdendo e tal? Não é justo. Né? Eu tô fazendo a tua obra. Tem gente fazendo errado. Exatamente. E vendo outras pessoas, né, com foguete. E eu aqui. Senhor, eu tô servindo, eu tô fazendo a tua obra agora. Por quê? Agora que eu pensei que o negócio ia deslanchar. Mas por que, gente, que o Senhor permite nós passarmos por isso? Nós somos um vaso na mão do oleiro. E para Ele poder nos usar, Ele precisa tratar certas coisas em nós, consertar, sabe? Reajustar, colocar as coisas no lugar e te fortalecer, te amadurecer espiritualmente. Porque a jornada de fé, a gente sabe que existe um mundo espiritual, existe uma batalha acontecendo e a gente tem que estar preparado para essa batalha, para não retroceder. Então tem processos que a gente passa, e eu enfrentei esse processo, mas eu sabia que o Senhor estava tratando e que a recompensa viria. Mas é claro, teve dias e dias, eu vou desistir. Eu não quero mais saber, eu vou largar de tudo. Aí eu tô excluindo meu Instagram, chega. Deus é isso. E que lindo isso que você falou da visão paternal, porque era exatamente assim comigo. O meu pai, Miguel, ele sempre foi alcoólatra. E ele quase perdeu a vida há 3 anos atrás. Inclusive, quando eu busquei ao Senhor, foi também, assim, buscando por causa dele, porque como ele era alcoólatra, infelizmente passa, né? De geração em geração, a gente tem que quebrar isso mesmo, tem que buscar o Senhor. E eu estava entrando nisso de beber muito nas festas e essa coisa tudo, quando eu era do mundo, ainda não tinha me convertido. E eu fui buscar porque eu falei, eu não aceito isso na minha vida. Eu não quero ser assim, sabe? E enfim. E essa parte do meu pai ter se envolvido com isso tudo, afastou ele muito de mim, né?
Então, quando eu comecei a me aproximar de Deus, comecei a me aproximar, assim, eu falei pra ele, revela a tua paternidade pra mim. Eu quero te ver como um pai mesmo, sabe? Eu não quero ter um relacionamento com esse Deus que parece tão distante das pessoas. A minha família, né, a maioria, na parte da minha mãe, desculpa, são católicos, né? E eu cresci na igreja católica. E assim, parecia um Deus tão distante pra mim. Eu sentava no banco, lia o folheto e ia embora pra minha casa. E aquilo não tinha reação, como que eu posso dizer, sensação, arrepio, a presença eu não sentia. E eu via muitas outras pessoas sentindo isso em outros lugares, né, outras igrejas. E quando eu conheci a igreja evangélica, eu vi isso, mas eu falei, Senhor, eu quero sentir isso também. Mas eu quero te enxergar como o pai que a Bíblia fala que o Senhor é. E eu quero ser filha. E aí eu fui me aproximando de Deus, né? E uma vez eu estava assim no fundo do poço com uma situação que tinha acontecido, querendo desistir mesmo. E eu fui chorar no colo do Senhor. Mas eu chorava. Muito, assim, igual um bebê no colo do papai, igual um bebezinho mesmo, e fazendo manha, entendeu? E aí o Senhor falou assim, não pense que eu não estava com você desde quando o seu pai não esteve. Na realidade, essa é a sua história, porque a sua maior dor será o seu maior testemunho. Então, o seu pai não foi presente, mas agora você vai me ver como o pai que você não teve, e eu serei esse pai. E a partir desse momento, ele falou assim, dessa forma pra mim, você entende que o fato de você não ter tido esse relacionamento com o seu pai me dá espaço pra te mostrar um relacionamento com o pai de verdade? E aí na hora eu agradeci, obrigado, Senhor, por eu não ter tido esse relacionamento tão forte com meu pai, porque agora eu posso ter com o Senhor. Eu vejo Deus como meu verdadeiro pai, gente. Pra mim, ele é meu papai mesmo. E nós temos que ter essa visão. Independente se você tem um pai que você é próximo, amoroso, né? São circunstâncias diferentes, mas eu digo que ele quer se mostrar como nosso pai. Pai soberano, pai dos pais, acima de todos os pais, ele é. Jó mesmo vai dizer, né? Jó, quando ele tá lá coçando as feridas com um caco de telha, ele tá lá se revoltando lá com Deus, maldito seja o dia que eu nasci, e que Deus é isso, e assim, muitas vezes a gente tá nesse processo de que Deus tá em silêncio, só observando a nossa caminhada, e quando Deus resolve falar, quando Deus começa a falar com Jó, fala, Jó, agora você vai me responder aqui. Deus começa a apresentar alguns questionamentos diante de Jó, e Jó fala, certamente eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo a sua face. Então, assim, às vezes a gente tem essa quantidade de questionamento, por que eu estou passando por isso, por que a minha vida é assim, por que é de fulano, que é de ciclano, é daquele jeito, por que eu passo por isso, que Deus é esse, por que o Senhor não me escuta, por que o Senhor não faz. E quando Deus apresenta o questionamento, eu me apego muito nesse questionamento de Jó, onde Deus fala para Jó, Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Então, assim, nós somos muito pequenos para tentar entender o planejamento que Deus tem para a nossa vida. Nós somos muito pequenos para tentar entender. E como você estava falando, essas áreas assim, alcoólatras e tudo mais, muitas meninas talvez passam pelo que você passou. Como você falou, justamente por área emocional, sentimental, hoje a gente tem vivido um emocionalismo, se eu posso dizer assim, muito grande, principalmente dentro da igreja. E assim, como você vê isso? Como é que você explica para essas pessoas, o que você está sentindo é emoção e não realmente você foi tocado por Deus? Porque às vezes a gente não sabe diferenciar isso, não tem alguém para nos auxiliar, você não sabe diferenciar aquele arrepio da presença de Deus. Porque a própria palavra vai dizer que, se eu não me engano, era Elias, estava ao alto do monte, e a palavra diz que veio o terremoto, veio a chuva de fogo, mas Deus estava no vento suave. Então, assim, às vezes a gente sempre espera que Deus se apresente para nós de uma forma grandiosa, de uma nuvem de fogo, de uma maneira estrondosa, e na verdade Ele vai se apresentar como um amigo, como um conselho de pai, como algo muito importante. Como é que você daria um conselho para essas pessoas que estão nesse começo da caminhada, não serem afobados, nossa, é isso e aquilo, e na verdade um pouco mais calmo? Como você aconselharia, digamos assim? Sim, duas coisas que eu tenho para falar sobre isso. A primeira é que nós sabemos que Jesus é o príncipe da paz, né? Então, o primeiro ponto, o que tem paz é dele, né? O que é muito agitado, afoito, desespero, dúvida, imediatismo, não é de Deus. Então, a gente precisa pedir, inclusive, esse discernimento para ele.
né? Pai, me dá sabedoria. A palavra diz, pede sabedoria e o Senhor vai te dar sabedoria. Então, Pai, me dá sabedoria para eu entender quando é o Senhor, quando não é, quando são as minhas emoções e não são. Acho que esse é o primeiro passo, e nós entendermos que isso, Jesus é o príncipe da paz. Então, aonde há paz, sabe? Às vezes você não sente um super arrepio ou desce fogo na igreja, mas você tá ali sabendo que a palavra tá falando com você. Você tá ali sabendo que aquilo, sabe? Às vezes até tá confrontando, mas você sente algo modificando dentro de você. É lógico que nós vamos ter os momentos de muita presença, muito arrepio, mas na maioria das vezes realmente o Senhor ele vem na paz, ele vem, sabe, como um sopro mesmo, né, do Espírito Santo. Enfim, por quê? Porque realmente senão a gente vai agitado, né, e já querendo também, e às vezes não sente e fala, Deus não está aqui, Deus não falou comigo, né? E a segunda coisa é, não podemos ser crentes só de banco, de culto e do fogo e da presença. Nós precisamos ser crentes, nós precisamos ser cristãos que são grudados na palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, é um manual de instrução. Então, quando você estiver maluco, afoito, cuidado para o inimigo não te confundir. Ele levanta também para nos confundir. Aonde eu vou saber se Deus está falando, se é Ele? A resposta na palavra. A Bíblia é a resposta. Como assim? O que eu tenho que fazer na hora, no momento? Primeira coisa, eu estava até falando com a minha mãe sobre isso. Ela teve uma notícia ruim, ela começou a se desesperar e chorar, mas eu fui ontem no encontro, que ela participou do encontro com Deus, que eu participei assim. E aí já está acontecendo isso. Aí eu expliquei para ela, falei, mãe, o inimigo não quer que você aceite Jesus. Ele vai se levantar, mas na hora do desespero, não culpe a Deus. Você tem que pensar, quando bate a porta, o problema, o desespero, a situação, para quem eu corro primeiro? É para a amiga? Pro filho, pra filha, pro pai, WhatsApp, sabe? Pro WhatsApp, pro Facebook, pro Google. Postar no Instagram que tá triste. Pra onde eu corro? O primeiro lugar, pra onde eu irei, né? Se eu não tenho pra onde voltar. Então, assim, pra onde irei? Pra Deus. E aí eu falei isso pra ela. E ela falou, mas o que eu faço? Realmente ela tá iniciando, né, nessa caminhada cristã. O que eu faço, Laura? Me ajuda. Eu falei assim, vai pra palavra de Deus. A Bíblia tá ali em cima da mesa. Ela sentou. Eu falei, antes faça uma oração. Peça para Deus falar com você e te instruir. Porque o que a senhora lê aí, Ele vai falar. Ele vai usar para falar com você. Porque assim, a palavra de Deus é viva. Você abre a Bíblia, você lê, fazendo oração, pedindo, né, para o Senhor. Ele vai falar. Ele não nos deixa enganados nem confundidos diante do inimigo. Não nos deixe. Mas é importante o seu posicionamento. Para onde você vai correr. Ela abriu e ela começou a ler. Ela foi lendo e ali eu estava tomando café e eu vi que ela não parava. E ela foi lendo. Quando ela fechou, ela falou assim, entendi. Deus falou comigo. Aí ele acalmou ela. Ela tava outra pessoa, assim, ela começou a ler. Ela tava tipo, nossa, eu entendi. Ela falou pra mim. Então, né? Assim, olha o que ele tá falando aqui, isso. E ela me explicou o que ele tava falando e na hora fez todo sentido. Até o Espírito Santo confirmou no meu coração, me deu uma palavra pra ela, eu a instruí de uma outra forma, ela falou, tá certo, você tem razão. E foi lindo, assim, foi uma experiência muito bonita nossa ali. E ela me agradeceu tudo. Eu falei, não, você agradece a Deus, porque Ele falou com você. Então a palavra de Deus é viva. Irmãos, leiam a Bíblia, tenham esse costume, sabe, mergulhem nas histórias. Além de ser uma história linda, sabe, é realmente apaixonante. Jesus Cristo é apaixonante, você vai conhecendo a história dele. Você conhece Deus, ele sempre tinha um propósito, desde Gênesis até Apocalipse tem um propósito. E você vai entendendo, e quando você tiver dúvida, corre pra lá que ele vai resolver. A resposta tá lá, né? Um manual de vida, acredito que seja isso. Total. É como você falou, assim, você até falou um pouco no começo, às vezes quando a gente entra na igreja, a gente tem essa visão de que, nossa, agora eu entrei na igreja, as coisas vão ser diferentes, agora eu entrei na igreja, as coisas vão ser assim, tal, vão ser de outras formas. E eu lembro muito no começo da minha conversão, que quando eu converti, eu falei, Deus, o Senhor pode tocar em qualquer coisa na minha vida, mas não toca na minha família. E logo em seguida, a minha irmã apareceu com câncer. Então, assim, muitas vezes a gente fica desesperado nessa luta e fala, Deus, mas justo onde eu falei para você não ir, parece que você permitiu tocar. Mas é justamente para mostrar que a gente não tem o controle. É justamente para mostrar aonde está apertando, o que a gente pode entregar para Ele. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa lá em casa, a gente estava vendo uma pregação, e aí o Cleiton Queiroz perguntando, ela falou assim, amor, me chamou, falou, qual que é o versículo da Bíblia seu favorito? Aí eu parei, fiquei pensando, falei, nossa, mas tem tantos. Assim, se você parar, depende muito do momento que você está vendo, mas tem tantos. E aí ele falou, ela também concordou, que era em Apocalipse 21, ele enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais dor nem choro. E aí eu parei para pensar, e isso veio muito forte no meu coração, que o versículo que eu mais gosto é João
se eu não me engano, 11:35, que diz, e Jesus chorou. Para mim, acho que é o versículo mais importante, porque traz muita humanidade de Cristo. Porque a palavra diz logo em seguida que ele se compadeceu, que ele sentiu compaixão da situação de Marta e Maria. Então, assim, ele ficou comovido com aquela situação. Então, ver essa frase, Jesus chorou, traz à tona, assim, a humanidade que ele tinha, de que realmente tudo foi difícil, mas que ele passou, que ele foi capaz de suportar. E como homem, porque se fosse só um Deus, não choraria, por mais que às vezes sentiria ali, mas ele sentiu a dor daquela mulher. E aí, para o pessoal também entender, fala um pouco mais, qual que é o seu versículo da Bíblia favorito, que você aconselha para eles no momento de dificuldade, no momento de dor, digamos assim. Qual que é um versículo que você deixaria para eles? Olha, eu sou completamente apaixonada pelo sacrifício de Jesus, muito, porque eu passei a mergulhar, estudar mais, entender o que foi, e eu sei, assim, nós, quando buscamos saber, ele nos revela exatamente como foi o que ele passou, e a gente sente, assim, uma gratidão imensa. Então, meu versículo favorito da Bíblia, eu não sei exatamente qual é, mas eu gosto de falar, que é: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único João 3,16. Obrigada, eu preciso decorar, mas assim, fica muito na minha cabeça. Sempre que eu estou muito mal, vem, e Deus amou o mundo de tal maneira, e essa tal maneira é muito forte pra mim. Foi tanto, mas foi tanto que ele amou, que ele entregou o seu único. A explicação é a entrega do filho. Não tem como explicar de uma forma. Não. Então, para equalizar tudo, para juntar tudo, falou, ele te amou de tal maneira que ele entregou o filho dele. Então, assim, mesmo a gente sendo horrorosos, porque nós somos terríveis, nós não somos merecedores disso. Então é lindo. Todas as vezes que eu me lembro desse versículo, eu falo: peraí, se ele entregou o filho dele por mim, e aí entra, né? Jesus veio como homem, ele não precisava disso. Ele era o príncipe, né? Jesus, ele não tinha pecado algum, ele não merecia aquela morte. Ele não merecia nada, né? E ele veio e o reino dele, o mais lindo, como ele estabeleceu, ele poderia vir com cavalos e ouro e, né? Ele tinha poder para isso. Sim, tanto que falaram para ele, né? Que rei é esse, né? Que vem e tá aí na cruz, né? Até Pedro, quando os soldados vão capturar ele, ele fala: Pedro, você acha que se eu não quisesse, eu não ordenava aos anjos que eles viessem aqui e destruíssem tudo? Então, assim, é muito forte, como você falou, Jesus, ninguém matou Jesus, ele se entregou para a morte. Exato, é muito forte isso. E aí, quando a gente começa a entender esse amor, cara, e você mergulha nisso, você entende que com Jesus você é capaz de passar por qualquer situação. Isso tem me fortalecido muito. E inclusive sobre a palavra de Deus, né? Eu me tornei apaixonada na Bíblia e eu me tornei quem eu nunca imaginei que eu seria, uma mulher de oração. Gente, quando eu converti, só faltou o coque. Meu Deus, faltou só o coque, entendeu? Eu desci no manto. Ó, vou falar pra vocês. Quando eu me converti, a minha maior dificuldade era orar. Por quê? É óbvio, primeiro, que o inimigo ele não quer que você leia a Bíblia, nem que você ore. A oração é um presente que Deus nos deu após a nova aliança para falar direto com Ele. Gente, isso é tremendo. O véu foi rasgado, não foi à toa. Justamente. Então, assim, olha, nós ganhamos um Consolador, que é o Espírito Santo. Isso é muito poderoso. As pessoas não têm noção do que é a força do Espírito Santo sobre nós. Não estamos mais sozinhos, mas temos o Espírito Santo para nos ajudar nessa batalha, né? Começa por aí. Segundo, nós oramos direto para Deus. Podemos chamá-lo de papai quando nos tornamos filho. Esse relacionamento é muito poderoso, né? E terceiro, nós temos um manual de instrução para viver e tudo mais. Então, assim, é muito forte e poderoso. Então, eu me perdi no que eu estava falando. O que eu estava falando? do seu versículo favorito. Verdade. Você era para ser uma mulher de oração. É uma mulher do mulher coque. De oração. Então, assim, conforme foi passando, eu percebi que o Senhor ele permitia certos processos na minha vida para que eu ajoelhasse e orasse. Ou seria oração ou eu não ia vencer. Ou você ia passar ou ia ficar no deserto. Ou ia continuar daquele jeito. Então o Senhor foi me posicionando. O Senhor começou a me acordar de madrugada, coisa que eu nunca imaginei. Comecei a ter essas experiências. E eu não conseguia dormir enquanto eu não orava, Miguel. Um negócio tremendo. A coisa é quando você vai abrir para ler a Bíblia, você começa a chorar. Você não leu nenhum versículo que já tá chorando. É verdade. E assim, duas coisas que eu não imaginava. Que eu seria apaixonada pela Bíblia, porque a minha Bíblia antes era aquela que ficava aberta na estante da sala. Salmos, exatamente. Só, e apaixonada pela palavra de Deus e uma mulher de oração. Hoje, qualquer coisa eu tô orando. E é o dia inteiro, assim. E claro, a oração, nós precisamos dedicar um tempo de qualidade para Deus, mas nós
Podemos, olha que graça isso, estar em conectividade com o Pai o tempo todo orando, tá ali dentro do carro, Senhor, me guarda aqui. Isso é lindo, as pessoas não desfrutam dessa graça. E se as pessoas orassem mais, tivessem a oração no dia a dia como uma conversa, um diálogo com Deus, e separassem um tempo de qualidade para orar e clamar mesmo, e pedir o Espírito Santo para vir mesmo com fogo, teriam experiências extraordinárias que estão deixando de viver. Aí a fala é assim, ai, mas eu tô tão fria espiritualmente, olha, não tenho forças para orar, não tenho forças para ir na igreja. Mas começa nisso, você tem que ir plantando uma sementinha, você tem que ir mantendo a sua chama acesa todos os dias. E o Senhor vai te capacitando, né? Nós não somos nada sem Ele, realmente. A palavra deixa muito claro isso para nós. Paulo diz, né? Quando sou fraca que sou forte. Porque realmente, quando nós não somos nada, aí é que Deus vem. Então você precisa se humilhar e falar para Ele, eu não estou conseguindo orar. E eu falo isso para Deus. Eu não consigo, Pai, eu distraio. Parece que eu estou falando a mesma coisa. Eu quero ter constância na oração. E aí o Senhor foi permitindo que eu passasse por situações que era oração ou era oração. E aí eu fui criando esse hábito. E hoje qualquer coisa eu estou assim, não, vamos orar, que vai dar certo, vamos orar. E o Senhor ouve. Amém, glória a Deus. Assim, o que eu digo, né? No pódio da vida só tem lugar para uma pessoa em primeiro lugar. Então, ou você coloca Deus, ou infelizmente... Até você estava comentando, tem um conselho para quem gosta muito de Bíblia, King James diz tudo, a Bíblia diz tudo. Nossa, ela é excelente. Para quem gosta muito de ler a Bíblia, diz tudo, ela tem várias referências. Eu acho ela muito boa. Você estava comentando sobre enxergar Jesus nas situações difíceis, que a gente consegue enxergar Ele nas situações. Eu lembrei de uma história que o pastor Rogério contou. Aquilo para mim, eu nunca tinha ouvido, mexeu muito comigo. Ele diz assim que, certa vez, não sei se foi um testemunho, não lembro agora, mas um pastor estava caminhando, um pastor teve um sonho, que ele estava na praia caminhando, e aí ele caminhava e quando ele olhava para trás ele via 4 pegados, né, que era dele, e ele via Jesus ao lado dele. E ele via essas 4 pegadas, os dois andando, 4 pegadas, eles iam. Aí começou a vir um vendaval, começou a vir um vento forte, trovejar, começou a vir situações difíceis. E aí ele dizia que ele olhava para trás, mas ele só via 2 pegadas. Ele olhava para trás, só via 2 pegadas. Ele falava, Deus, onde o Senhor está? E só via 2 pegadas, só via 2 pegadas, só via 2 pegadas. E aí, de repente, ele acordou. E aí ele falou, não, eu vou orar, porque eu quero saber por que Deus me abandonou. Quando a dificuldade começou, por que ele me abandonou e me deixou caminhar sozinho? Porque eu só via 2 pegadas. E aí é muito forte quando ele fala isso. Que ele diz que quando ele vai para o joelho e ele começa a orar, Deus, ele fala, Deus, por que você me abandonou num momento difícil e me deixou caminhar sozinho? E aí Deus fala para ele, muito pelo contrário. Quando a dificuldade começou, você não conseguia caminhar mais, então eu te carreguei no colo. Nossa! Então, assim, as pegadas que ele enxergava eram de Cristo. Isso para mim me comoveu bastante. Isso para mim me comoveu bastante, porque eu falei, cara... Quando a gente conta esse testemunho, você enxerga de uma forma, você começa a enxergar como aquele pastor, você acha que você está caminhando sozinho. E na verdade Cristo está caminhando por você. Muitas vezes você acha que você não está conseguindo andar, mas na verdade é Deus quem está caminhando por você e você nem percebe. Você está tão preocupado com a dificuldade, com os problemas ao seu redor, que você não está vendo quem está te carregando. É verdade. E isso é muito forte isso. Agora vamos para uma outra pergunta mais ou menos. O que mais te alegra no Evangelho? O que mais te deixa feliz? O que mais deixa o teu coração alegre? A presença do Espírito Santo, poder tê-lo, né? O véu se rasgou e ele foi, mas não nos deixou. A parte que ele fala, eu vou até o meu Pai, mas não deixarei vocês sozinhos, né? Então isso é muito lindo. E claro, o que eu mencionei, né? O sacrifício da cruz, né? A graça e o que ele fez por nós, a salvação. É o que mais me alegra mesmo, assim. Porque quando você lê o Antigo Testamento, quando você começa a ver as pessoas falhando com Deus, né? Você fala assim, o que esse povo tá fazendo? Exatamente. Aí você pensa assim, cara, mas eu faço igual. Se fosse como eu queria ter vivido nessa época. Exatamente. Eu seria diferente, Pedro. Eu seria diferente. Tá. A gente é terrível. Então, assim, uma manhã que você acorda e a primeira coisa que você não faz é, oi, Deus, bom dia, esme aqui, né? Glória a Deus, obrigado pelo meu dia. Você levanta e tá preocupado com outras coisas? Cara, eu creio que você já tem o Espírito Santo que ele tá ali, tipo, acordou, fala comigo. E aí, bom dia! Vamos conversar. Exatamente, ele tá doido ali pra falar com você. E isso já entristece, ou seja, a gente erra o tempo todo, nós não somos realmente merecedores, né? Mas é lindo Deus insistir em nós como Ele insiste, no sentido de nos conceder o nosso Consolador. E o versículo que eu falei, amou-me de tal maneira que entregou. O amor dele é o que me alegra. O amor dele. É muito forte isso, né? Você falou um pouco no começo que você já pensou em desistir. Como é que foi isso? O que te trouxe de volta? Todas as vezes que você pensou em desistir, às vezes pensou em parar. Porque às vezes tem gente assistindo a gente que
pensou em parar também, que às vezes até parou, que desistiu no meio do caminho, que às vezes, infelizmente, por complicações na igreja ou por situações que viveu, infelizmente, se deixaram abater por isso. O que te trouxe de volta todas as vezes que você pensou em desistir? Certo. Uma frase que o Espírito Santo ministrou no meu coração e depois ele confirmou ouvindo uma pregação foi: não desista, descanse. Então, todas as vezes que eu pensava em desistir, eu me lembrava disso e eu falava: não vou desistir, vou descansar. E o meu descanso era real. Eu literalmente sumia das redes sociais por algum tempo, entrava, né, na tenda do encontro com o Pai, ficava com Deus ali orando. Só que isso, claro, foi depois de um tempo de maturidade com Deus. Porque no início, bebezinha, né, ali acabou recém-convertida, engatinhando, eu desesperava. Mas o que acontecia? Eu aprendi a correr pro colo de Jesus. Primeira coisa que eu fazia, eu sabia que ele ia me dar uma resposta, ou se não desse nenhuma resposta, ele ia me confortar ali. Porque devido ao meu processo, até a minha conversão, tudo que eu havia sofrido, quando eu chorava muito e me entregava para ele sempre vinha e me acalmava, né? Então eu sabia que isso seria a melhor coisa a se fazer. E todas as vezes que eu ia, mas eu me rasgava na presença de Deus. E o meu quarto é o meu quarto de guerra. Quem já assistiu esse filme, você já viu? O meu quarto é o meu quarto de guerra. Eu fecho a porta ali e choro, me derramo, esperneio. Sabe aquela cena de filme na porta? Ah, igualzinho. Na porta. Pra eu ir na cama. E é o meu quarto de guerra. E ali uma vez, eu tava passando por um processo que era assim, Miguel. Dava segunda-feira, era uma porrada nas costas. Outra segunda de novo. E um processo atrás do outro. Eu falando, Deus, o que é isso? Eu sou Rambo, não, hein? O que tá acontecendo? Tá me levando aonde? Onde o senhor quer chegar com isso? E chegou um ponto que assim, eu já tava tão debilitada, tão esgotada de tanto sofrimento com o processo que eu tava enfrentando, de desistência, de querer desistir, de acordar. Sabe, acordar e falar assim, ai, mais um dia. E viver aquele dia assim, louca pra acabar, pro próximo acontecer. Mas não querendo o próximo, sabe? Nesse tempo, todas as noites eu ia e me rasgava e chorava. E teve um dia que o Espírito Santo falou assim, sabe por que eu te trago aqui à noite? Porque a sua dor é o ponto de encontro comigo. Enquanto você tá aqui chorando, eu tô te mantendo perto de mim. E eu falei pra ele, eu falei assim, mas até que ponto? Eu não vou aguentar. Ele disse assim, eu sei até onde você vai aguentar. E aí no outro dia eu acordei, e eu acordei mais disposta, e eu entrei numa live, as pessoas falaram assim, abre uma live. Eu abri uma live e eu testemunhei isso. E o Espírito Santo falou assim pra mim, fala desse jeito, mais vale pra Deus ter você por perto, né, em sofrimento, mas clamando ali, buscando a Ele, do que perder você. E aquilo, quando o Senhor falou aquilo, eu entendi que Ele estava fazendo exatamente com isso. Por quê? Se tivesse tudo muito fácil, será que eu não me perderia? Naquele período da minha vida, porque Ele sabe. E realmente tinham propostas aparecendo, pessoas do passado aparecendo, convites. Então, se eu não tivesse numa área da minha vida enfrentando um processo, tivesse tudo branco, tudo calmo, talvez eu cederia às tentações do inimigo. Mas agora eu vou contar uma coisa pra vocês. Isso aconteceu porque eu fiz uma aliança com Deus. E é muito importante nós termos um voto, uma aliança, um compromisso com Deus, porque Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessa. Então a chave, vou dar uma chave pra vocês aqui hoje, é real isso. Faça uma aliança com Deus. Sabe qual foi a minha aliança? Para que Ele nunca mais, por toda a minha vida, tirasse a presença dEle de perto de mim. Sabe aquela presença que você sente, você sabe que é Ele? Eu falava, Senhor, eu não quero perder. Uma vez eu estava na igreja, eu estava muito feliz com Jesus e a minha conversão. E uma pessoa chegou pra mim e falou assim, ai, você tá vivendo o primeiro amor. Já ouviu isso, Miguel? Isso vai passar. E a pessoa, infelizmente, não estava vivendo isso com Jesus. A hora que ele me disse isso, eu falei, não, eu não aceito, eu não quero perder. Eu não quero perder isso, a presença, e não quero esfriar com Deus. Muito pelo contrário, se Deus ele é abundante, Ele é a fonte de água viva, Ele tem muito mais para me oferecer. Eu quero mais, eu quero sempre mais, sabe? Mergulhar mais, aprofundar mais nesse oceano de bênçãos, eu quero. E aí eu falei, Senhor, eu faço uma aliança agora com o Senhor. Eu tirei uma coisa da minha vida para sempre, para Ele nunca mais tirar a presença. E o meu voto foi, até que eu cumpra isso, e em nome de Jesus eu cumpri até o final da minha vida, não tire a presença. Se um dia eu falhar, eu vou saber que eu vou perder. Então eu tenho um temor absurdo. Sim. Então eu já... Que é a essência de tudo. Sim, já cumpro com esse voto, né? O Senhor trouxe esse temor na minha vida, graças a Deus.
para que eu, né, tome cuidado, vigie para não, né? Mas eu fiz uma aliança com ele. E eu sei que essa presença, essa insistência, me levar no deserto, mas estar comigo, sabe, essa insistência de eu não quero te perder, eu prefiro você aqui agora, mas vindo o final dos seus dias todos são comigo. Às vezes o seu dia inteiro é sem mim, e você está enfrentando e passando por essa situação sozinha, mas no final do dia eu te encontro aqui, e eu te fortaleço, eu trabalho, eu quebro o vaso, eu reformulo, eu construo de novo, e nós estamos nessa caminhada. E quando eu entendi isso, eu comecei a entrar nesse processo de descanso. Então, a primeira parte foi isso, quebrantar o coração mesmo, né, ser quebrado, digamos, ali. Ele falou comigo sobre isso, né, o nosso ponto de encontro. E eu falei para ele, eu falei assim, Senhor, então agora eu te digo que pode quebrar, pode, manda chuva aí de tribulação, vai, porque então eu prefiro estar na tua presença. Enquanto eu choro, me abro, quebranto, te encontro todos os finais das noites aqui, eu prefiro, pode mandar problema. Quando eu falei isso, e aí, porque eu entendi que mais vale estar na presença dele mesmo, né, do que qualquer outra coisa. E aí, não é que parou de imediato, mas foi se acalmando e eu comecei a descansar no Senhor. A entender mais os processos. Entender mais os processos. Então, assim, tinha coisa que acontecia e eu já falava assim, isso aqui Deus está tratando isso. E aí o Senhor derramou essa sabedoria e esse entendimento. Eu digo muito que como o pessoal fala primeiro amor, eu digo muito que é a paixão. É como se fosse um começo de um relacionamento. Você tá afoito, você tá emocionado, tudo você quer, tudo mais. Só que eu acho que assim, quando você não sai do primeiro amor, eu digo assim, você entende o que é o amor. É igual um casamento. Um casamento, é verdade. De começo do relacionamento você tem a paixão, só que o amor vem quando você conhece os defeitos. Assim é no Evangelho. Quando você realmente entende o agir de Deus, você fala, opa, peraí, até a ferida que me é aberta é porque Deus está tratando. Então eu começo a entender aquilo. Então assim, muitas vezes eu falo... Uma vez eu estava no meu trabalho, o cara chegou em mim, estava quase para casar, o cara começou a falar, que eu estava comentando com outro que eu ia casar, o rapaz chegou, sem nada a ver com o assunto, chegou e falou, mas você vai casar, não, larga a mão disso, não sei o que, e aí eu falei, mas o senhor é casado? Ele falou, não, sou divorciado. Eu falei, então se eu quiser um conselho, eu vou perguntar para quem deu certo. É como eu sempre falo, até falei pastor, como é que eu vou pedir conselho de como comprar uma Ferrari para alguém que não tem uma Ferrari? É como se eu estivesse pedindo um direcionamento errado. Então, assim, às vezes alguém que tenta te parar dessa forma, falando desse primeiro amor, acho que você não tem nem que dar bola, porque realmente no começo é assim, só que depois você tem que entender o que é o amor. Sim. Você começar a entender como Deus age. E muitas vezes a gente fala assim, quando você entende o amor de Deus, você entende o silêncio de Deus. Entendi. Às vezes quando você fala, nossa, mas eu não escuto Deus, não é que Deus não está falando, é que às vezes ele está falando mais baixo porque ele quer que você chegue mais perto. É verdade. Deus nunca vai gritar para falar com você, muito pelo contrário, Ele vai te trazer para mais perto. Eu gosto muito de acompanhar, até sempre falo, deixo como influência, Luiz Hermínio, Rodrigo Silva, que são caras para mim que tem um conhecimento sobre a Bíblia muito grande, muito expansivo. Nossa, o Rodrigo Silva, assim, ele é um gênio, digamos assim, não adorando ele, mas ele é um cara... Não, tem pessoas muito usadas por Deus. Certa vez ele disse assim, que é muito forte isso, ele falou assim que Deus usou uma máscara para vir até nós. Que é como se fosse, se a gente tiver... Ele falou assim que uma vez ele estava conversando com um amigo dele, ele deu um exemplo, que toda vez que o amigo dele ia colocar comida para os peixes se afastavam. Porque toda vez que ele ia colocar, ele se aproximava o rosto, os peixes se assustavam e iam embora. Então, certa vez, um amigo dele deu ideia e falou, por que você não põe uma máscara de peixe? Quando você colocar comida, eles vão se familiarizar com a sua imagem e vão comer normal. E ele fez, falou que deu certo. Assim foi com Cristo. Ele teve que se fazer como homem para que a gente entendesse a graça dele e assim vivesse. Porque quando ele veio como um fogo, todo mundo ficou com medo. Falou, não, Moisés, só você, que se a gente for, a gente vai morrer. Exato. Hoje eu até li no meu devocional sobre isso. Moisés pede, né? Tem ousadia de pedir, Senhor, me revela a tua glória. E o Senhor fala assim, eu não posso, porque se eu revelar, você morre. Você vai morrer. E aí ele olha para uma fenda, né? E ele vê assim, ou seja, nossa, é muito sobre isso. Nossa. A gente não tem muito essa noção. E assim, eu acompanho muito porque eu gosto muito de ter um pouco mais de entendimento para falar um pouco para a pessoa, para tentar passar. E como você falou, você só consegue falar daquilo que você vive. E infelizmente, eu digo muito para as pessoas assim, nós não somos caminhão de lixo de ninguém. Então não aceite levar sujeira que não é sua. Então, assim, às vezes, como aconteceu com você, às vezes a pessoa vem te falar de primeiro amor, às vezes, graças a Deus que isso não te permitiu esfriar. Sim. Às vezes muita gente ia falar, não, então isso passa. E já desanima ali. Exatamente. Sabe, infelizmente, nós precisamos entender que o inimigo é sujo, ele até consegue se levantar mesmo dentro da igreja. Temos que tomar cuidado com da isso. Família. Da família. Pessoas que a gente menos, sabe, espera. Então, o que eu devo fazer? Correr para a palavra. Ela é a verdade, sabe? Ela vai falar para você o que você deve fazer nesse sentido.
E é muito importante a gente entender sobre o mundo espiritual. As pessoas não buscam conhecimento a respeito disso. E quando entram numa batalha espiritual, a primeira coisa que fazem é desistir e é retroceder. Eu queria muito entrar nesse assunto, então já vou aproveitar aí Glória a Deus. e puxar e entrar. Por favor, crentes, cristãos haitianos, vamos procurar entender o que é a batalha espiritual, por que enfrentamos, é normal, até Jesus, gente, passou por isso, né? Quando ele é levado ao deserto. E foi conduzido pelo Espírito Santo. Conduzido pelo Espírito Santo. Ou seja, é Deus falando assim, vai, meu filho, você tem que passar por isso mesmo. Ele né? acabou de batizar e já foi conduzido pelo Espírito Santo. E é literalmente como acontece conosco, né? Veja bem, nós aceitamos Jesus, às vezes nem batizamos, mas vamos pra igreja, aceito Jesus, quero seguir Jesus, já começa, né? E aí as pessoas precisam entender, não, se começou, então eu tô no caminho certo, e agora é a hora que eu devo mergulhar mais, porque eu tenho que avançar para o próximo nível. E as pessoas precisam entender que existe níveis de maturidade espiritual no sentido de, igual você disse, a gente vai mergulhando, entendendo, se aprofundando. E aí nós vamos recebendo estratégias de Deus para driblar e passar por essas batalhas, né? O Senhor fala, né, no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, eu venci. Então, se ele venceu, eu tenho que andar do lado de quem, Miguel? Eu falo sempre isso, eu vou andar do lado perdedor, que é Satanás, ou eu vou andar do lado do vencedor. Jesus desceu no inferno, pegou as chaves do inferno. Quem está com as chaves de todo o céu e terra e tudo? Quem que manda em Jesus. tudo? Então, assim, por mais que esteja difícil, saiba, você está num campo de batalha. Gosto de imaginar muito isso, um campo de batalha, de um lado o inimigo, né, de um lado o mundo, do outro lado Jesus, do outro lado nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Nós saímos daqui e vamos para lá. O inimigo vai nos atacar, mas agora nós estamos como soldados do Senhor. É uma batalha, sabe? Jesus deixou isso claro para nós, não é contra o ser humano que nós estamos lutando, né? Contra principados e potestades. Então, quando ele fala isso, ele alerta, queridos, ora, vigia, jejua, cuida da sua vida espiritual, entendeu? É muito além do que nós possamos imaginar, né? E é muito importante você entender isso, sabe? Buscar cada vez mais, Senhor, eu quero amadurecer espiritualmente. Me ensina, me mostra o caminho, me leva para o próximo nível. E aí, sabe, descansar no sentido de, peraí, se Deus está em silêncio, então eu também não vou me agitar. Agora eu vou prosseguir e caminhar. É claro que falando assim, parece fácil, mas não é, né, gente? Quando nós estamos na situação, no problema, no meio do furacão, é claro, né, uma batalha gigantesca e o inimigo tentando a todo tempo. Mas se você correr para Jesus, sabe, mesmo indo arrastando. Uma vez eu vi uma publicação, uma estátua, né, do cara lá todo jogado e um pássaro puxando ele pela blusa, assim. E aí estava escrito assim, o Espírito Santo me arrastando para perto de Deus. Mesmo se você falar assim, Senhor, eu vou arrastado, mas eu vou na tua igreja, eu vou buscar ajuda, eu vou pedir ajuda de uma pessoa de Deus, sabe, eu vou. Não passe por isso sozinho, porque o Senhor, Ele quer exatamente isso, que a gente corra para Ele, e aí nesse momento Ele entra com a provisão, com a estratégia, com a resposta, sabe, com um fortalecimento, e nós vamos avançando a caminhada cristã, mas também descansa, gente, porque tem gente que também, né, quer para ontem, quer para hoje, acha que vai ser agora, e eu aprendi muito, viver um dia de cada vez, Miguel. Viver um dia de cada vez. Eu me planejo, eu me programo, mas todos os dias eu acordo, o que eu tenho pra hoje? Eu vivo aquele dia com Jesus, aquele dia com o Espírito Santo. Próximo, e aí você vai vivendo. O mundo tá muito cheio de informação, tecnologia, muito assim, querendo que você já pense, com 20 anos, aposentadoria, já tem que estar... Já tem que estar tudo certo, tem que ter casa, emprego, família, tudo. E assim, infelizmente, está pegando muitos jovens, porque o jovem acha que com 18 anos ele já tem que ser milionário, rico, né? Porque ele está na internet, então ele tem que arrasta pra cima. Exatamente. Não é assim, né? A gente precisa dar uma desligada e esse descanso é muito importante também. Como você falou, é muito forte isso, porque assim, às vezes a gente está lá no mundo e a gente fala, nossa, agora que eu vim para a igreja, as coisas parecem que ficaram difíceis. Não é que é isso. É porque assim, como é que eu posso explicar? É como se o evangelho fosse uma clínica de reabilitação. A gente vive uma abstinência mundana, querendo ou não. Então, assim, quando você tinha uma dificuldade, uma briga com a sua família dentro de casa, você corria para os amigos, às vezes mexer com droga, bebida, sexo ou qualquer outra. Então, assim, você desviava aquele problema para outro lugar. Então, quando você está no evangelho, não, porque Cristo te ensina a bater de frente com esse problema. Então, se você teve um problema na sua casa, ou então não é assim que você tem que agir. É de outra forma. E aquilo mexe de uma forma muito grande no nosso ego, no nosso orgulho, você fala, eu vou ter que pedir desculpa porque eu sou crente de casa, eu que vou ter que me calar, eu que vou ter que ficar quieto. E assim, mas isso a curto prazo é complicado.
Mas assim, a longo prazo, eu tenho uma experiência, a gente teve uma coisa bacana, a gente, acho que se eu não me engano, tinha ido na casa da minha sogra, e aí chegou o filho do esposo dela, a filha dele tava bem doentinha, ele falou, trouxe ela aqui, 6 horas pra ela. E aí eu falei, cara, assim, às vezes aquele posicionamento, às vezes aquilo que você se posicionou fez a diferença na vida de alguém, porque ele sabia que ali naquela casa tinha a presença de Deus. Sim. Então, assim, às vezes é algo que você deixa de fazer agora, que você fala, nossa, mas parece que vai me trazer prejuízo, mas futuramente, a longo prazo, eu falo muito, estava até conversando com um rapaz hoje, um amigo meu lá, hoje não, nas eleições, por esses dias, e eu falei, cara, a gente não tem que olhar por agora, o povo está olhando imediatismo, quem que vai ajudar agora, o que vai fazer agora, cara, a gente tem que olhar daqui 4 anos como é que o país vai estar. Se a gente olhar só para agora, nossa, agora fulano tá falando isso, tá falando aquilo, mas cara, e daqui 4 anos? Sim, como vamos estar? Então, assim, como você falou, a gente é uma geração fast food, a gente quer tudo agora, quer que Deus age agora, quer que Deus faça isso. E assim, irmãos, um exemplo até como eu vou dizer agora, eu vou dizer a mesma coisa que Josué disse para o povo. Se vocês querem servir aos outros deuses, o que vocês querem fazer, façam, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja esse tipo de pessoa, aquela pessoa que se afasta de pessoas que não te levam para Deus. Irmão, mas eu vou estar desfazendo, que não sei o que isso é evangelho, irmão, é tua vida espiritual. Saiba que se for da vontade de Deus, seus amigos vão voltar e você vai pregar para eles. Mas se não for, irmão, se afaste dessas pessoas, porque isso vai te trazer coisas ruins. Sim. Às vezes, como você falou, a minha esposa, quando ela se converteu, a gente conversou antes, ela não era convertida. Ela falou, não, agora eu quero firmar na igreja e tal. E aí ela falou, eu falei assim pra ela, agora vai começar as dificuldades. Eu falei, agora vão começar a te chamar pra festa. Eu falei, você não vai ter dinheiro, vai ter gente que vai te pagar. No mesmo dia ela falou, nossa, mas me chamaram pra uma festa, vão me pagar pra ir, pagar convite, pagar bebida. Eu falei, daí pra pior. Eu falei, vai começar a sobrar dinheiro pra você fazer tal coisa que você não fazia. Esses dias até eu tava conversando com Deus no sábado, eu falei, nossa, Deus, e conta. E o meu Deus do céu, e preocupado, de repente eu fui abrir a conta, tinha R$900 a mais. Eu falei, mas Deus, eu falei, e aí? E eu já tava revoltado, eu falei, porque assim, de vez em quando eu tenho uns arranca-rabo com Deus. Mas tem hora que a gente tem mesmo, tem hora que a gente fica assim, que é isso? sem entender real. Não, eu acho que até ele permite pra gente chegar no nível de questionamento mesmo, né? Falar, esse é meu filho. Agora vai, o que você quer falar? Eu falei, não, Deus, e aí? E muitas vezes, uma vez eu falo assim, eu gosto muito desse testemunho, eu falo, Deus, eu quero uma Hornet, Deus. Deus, porque você é meu pai, eu tenho que pedir, Deus, eu quero uma Hornet. E aí Deus falou algo muito forte no meu coração um dia, ele falou, pra que você quer a Hornet? É pra engrandecer o nome de quem? E aí eu lembro muito de uma pregação que eu vi o pastor falando que às vezes Deus não te permite ter certas coisas para não te perder. Porque às vezes ele sabe que se ele te der uma vida financeira melhor, você se afastaria dele. Então para não te perder, ele prefere não te dar. Sim. Então às vezes você deixa de ter uma vida extraordinária porque aquilo vai te tirar da presença de Deus. Sim. E isso é muito complicado hoje em dia. É complicado, mas é muito bonito quando você se apaixona pelo Evangelho, você entende como Deus age, como o Espírito Santo, ele ministra em você a aceitação disso. Porque começa a ser mais valioso para você essa vida com Deus do que outro estilo de vida. E é o que os jovens estão sofrendo muito. A gente vê muito o mundo, né, trazendo soluções para a saúde mental do jovem. Eu te digo que a solução é Jesus, porque ele vem para cuidar da nossa saúde mental, espiritual e tudo mais. Eu na internet estava sendo comprometida a minha saúde mental. Eu comecei a ficar depressiva, ansiosa, né? Aquele negócio de também querer crescer muito, muita visualização. Aí o outro tem mais curtido que você já é menos. Inferioridade. Meu Deus. O que tá acontecendo? Eu não vou crescer, eu não vou ter... Começa a pingar até uma inveja, você fala, nossa, Sim, mas ela não merece estar ali, exatamente. Eu mereço. Começa a vir a inveja. O inimigo começa a trabalhar sentimentos horríveis na gente. Chegou um ponto que eu falei, eu não quero, pai. Eu peço para o Senhor me dar saúde mental. Eu pedi, porque você vê, né? Os signos, né? Trazendo os horóscopos, essas coisas assim, os yogas da vida. Vem cuidar da sua saúde mental, e o mundo pregando saúde mental e ao mesmo tempo destruindo a saúde mental. Então, não combina, não bate. E aí, quando você chega para Deus, ele fala assim, você quer ter saúde mental? Tá bom, então desliga um pouco, descansa um pouco. Aí vem o confronto. Mas, é igual você disse, vem uma coisa que no mundo a gente vai e alivia, exatamente, mas não resolve. O conflito continua, muitas vezes aumenta, piora e gera até mesmo a morte de alma, morte de espírito, morte de pessoa, morte de mente e até mesmo a morte na parte da saúde, porque o que o inimigo dá, ele cobra depois. E eu tenho visto muito isso, pessoas assim que viveram uma vida completamente promíscuas, e eu vejo assim, de pessoas próximas mesmo, colhendo agora, com doenças, entendeu? E chegando até o leito de morte, sabe? Então assim, é isso, o inimigo ele dá, mas depois ele vai te cobrar. Não pense que você vai ganhar as coisas lá no mundo. Agora não.
O Senhor amou o mundo de tal maneira, deu o teu Filho unigênito de graça. Nós não pagamos nada por isso, Ele pagou na cruz, né? Então é lindo isso, e ver como que Ele vem, Ele confronta, mas Ele resolve. Aí de repente aquilo ali já foi solucionado, mas tem uma outra coisa que precisa ser arrumada na sua vida. E aí nós vamos avançando, mas sempre a promessa do Senhor é bênção sobre as nossas vidas. Então se a gente lê a palavra, acredita, né? Se apaixona e mergulha, nós vamos ter certeza de que o que Deus falou, Ele vai cumprir. Então, se eu estou passando por isso, mas o Senhor me promete a vitória, né, digamos assim, sobre aquilo, se o Senhor te revelar, te mostrar, e você sentir, você souber, nossa, esse problema da minha família, o Senhor vai dar vitória e tudo mais, só vai, acredita, porque Ele vai solucionar. Não vai ser só um alívio, não vai ser só temporário, não vai ser. Aquele ciclo vai se encerrar e você vai iniciar um novo, porque no mundo, presta atenção, pensa bem, quem tá lá no mundão, tá longe de Deus, vive ciclos viciosos, é um negócio que nunca acaba. Por exemplo, uma pessoa que não dá certo em relacionamento, não dá certo nenhum. Vai, entra, não sai, né? Uma pessoa dependente, ela às vezes até vence, mas volta de novo, cai, nananana. Isso eu estou dizendo pessoas sem Deus, total, assim, né? Mas quem busca o Senhor, Ele vem, o confronto é para resolver o seu problema. Sim. E você avançar de fase, sabe? Sair, não ser mais refém daquilo. Porque o inimigo, ele nos bota numa cadeia, né? A gente fica aprisionado mesmo. É fato, gente. É uma questão de lógica, você analisar de forma assim, humana e científica falando. Analisa, vê uma vida de uma pessoa com Deus e uma vida de uma pessoa no mundo. Sim, completamente sem Deus. A pessoa fica ali vagando num negócio e no mundo. É vicioso, não acaba. E você vê a pessoa de Deus enfrentando prova e luta, problema e batalha, mas você vê cada dia mais, sabe, dando passos largos e mudando e a estratégia, de repente acontece milagre, e isso é nítido. Então, assim, não pense que tem muitas pessoas, eu sei, principalmente os jovens, não vão para Jesus porque não querem deixar a vida que tem. Os prazeres. É muito fácil, né? Sim, não querem deixar os prazeres, sabe? Mas, assim, é momentâneo. Quando acabar, e vai acabar, nós precisamos falar da eternidade. A gente tem que pregar da eternidade. Sabe, falar mais sobre, porque isso é passageiro. Depois vai acabar. Aonde você quer passar a tua eternidade? Se aqui tá difícil, imagina no inferno. Nós, jovens, inclusive, que somos cristãos, temos que falar para amigos e para jovens: ei, acorda. E a gente planta sementes, o Espírito Santo faz o trabalho. Sim, exatamente. Quem não é ele. Exatamente. O diabo, assim, ele não pode tornar o inferno atraente. Então, o caminho que leva até ele tenta dar uma manipulada. Até no filme Deus Não Está Morto, fala que... Uma mulher fala assim que... O diabo, às vezes, o diabo prende a gente numa gaiola confortável para que a gente não queira sair dela. E quando chegar o grande dia, ele vai fechar e não vai ter para onde fugir. Não vai ter para onde correr. Verdade. Mas olha que engraçado, você falou uma coisa, né? Que ele faz atraente porque... Mas ele mesmo tropeça no próprio caminho, você já percebeu? Porque tem coisas que ele começa a cobrar antes, e aí a pessoa começa a perceber, mas peraí, eu tô aqui, por exemplo, nesse relacionamento, mas eu tô vivendo um relacionamento abusivo. E aí, de repente, quando a luz do Espírito Santo chega através de uma pessoa, de uma situação, ou o próprio Deus mesmo, que, né, às vezes é um chamado, um escolhido dele, vem e age, quando a pessoa percebe, ela mesma enxerga. Mas o inimigo é tão astuto que ele dá um jeitinho de fazer você voltar para a mesma coisa. Ou seja, no momento que você acordar, se você está passando uma situação na sua vida, que você acordou, você percebeu que está errado, que está estranho, que, entendeu? Não está bom, é o momento de você ir buscar a verdade com Deus. Senhor, me revela, me mostra, e sair o mais rápido possível disso. Porque senão daqui a pouco ele está te convencendo de novo, você está caindo na mesma coisa. Continua a mesma coisa. Exatamente. É muito real. Até você comentou uma coisa assim, e eu lembrei de uma história que diz que certa vez uma senhora, ela era evangélica, e tinha um homem que acho que era satanista, não sei bem. E aí a mulher orava e pedia: Senhor, eu tô ficando sem alimento, vou ficar sem ter o que comer, Senhor, mas eu creio em Ti, Deus, eu creio. E aquele homem ouviu aquela mulher e falou: agora eu pego ela. Ele foi no mercado, fez uma compra do mês, comprou de tudo bom e do melhor. Ele falou: o pessoal da entrega, falou: quando vocês forem entregar, vocês falam pra ela que foi o diabo que mandou. Ele foi entregar, tudo mais, o pessoal chegou, apertou a campainha, abriu a porta, o pessoal, ela já parece que sabia. O pessoal foi entrando com as compras, mas o cara só escutando ali perto, o cara só escutando. Ela foi embora: não, então tá, gente, muito obrigado. Aí o cara perguntou, falou: moça, a senhora não vai perguntar quem foi? Ela falou: quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, assim, por mais que aquele homem tentou fazer algo achando que era do diabo, que era o diabo quem estava fazendo, ele fez uma coisa que foi da vontade de Deus, ele levou um alimento para aquela mulher. Então, assim, o que as pessoas têm que entender, que tem certas dificuldades que Deus vai permitir a gente passar, como você falou, pra gente acordar para a vida. Sim. Infelizmente, às vezes, e outra,
não adianta você plantar semente de pimenta e achar que você vai colher morango. É verdade. Infelizmente não Não, vai. é muito lógico, né? Tem umas coisas que são tão lógicas assim que a gente não... A gente se deixa levar, a gente não acorda, sabe? E é muito lindo isso, porque assim, ó, Deus ele é muito justo. Porque assim, Sim. ele é amor, mas ele é justiça. É. Então ele te deixa plantar a semente que você quiser. Porque ele te ama, ele deixa você plantar. Só que o que você vai colher é uma consequência daquilo que você escolheu. Sim, Então assim, isso é muito sério. Não adianta depois você culpar a Deus por escolhas que você fez. sim. Por atitudes que você tomou errada. Sim, uma coisa que é linda também é o livre-arbítrio que ele nos concede, né? E as pessoas questionam isso, inclusive quem é do mundo questiona. Mas se ele deu o livre-arbítrio, então por que eu tenho que aceitá-lo para ir para o céu, né? Se eu não posso, não. Então ele está posicionando muito pelo contrário, né? Deus, ele poderia simplesmente falar assim, me serve e pronto. Ele é o Criador, ele nos criou. Mas ele é tanto amor como também justo. E nós não vamos entender a justiça de Deus, nós não vamos entender como que ele trabalha, por que ele faz, por que isso, porque a sabedoria, o que Deus é, está muito além do que o ser humano é. A gente não pode achar que... nosso entendimento. Sabe, a gente não pode pensar que a gente tem que entender tudo, é capaz, sabe? Deus falou muito isso comigo, você não tem que entender tudo. Tudo que eu faço, como eu faço, porque eu faço, segue que eu tenho o melhor para você. Ponto, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os planos dele são maiores, sabe? O que ele vai fazer, mente não sabe, olhos não viram, ouvidos não ouviram. Eu tenho isso em mente, acabou, descansa. Também não tenta entender tudo do Senhor. Mas saiba que é muito importante nós falarmos disso, porque o mundo usa muito isso. Deus é amor, então eu posso tudo. E esquece da justiça, né? E essa parte de Deus é amor, é lindo sabermos do livre-arbítrio, por quê? Ele poderia sim dar o comando e falar assim, obedece e pronto. Mas ele é tão perfeito que ele nos dá a chance de ir para outros caminhos ou escolher ele. Mas ele deixa claro a verdade de qual é o caminho bom e aonde vai dar, né? E ele poderia simplesmente um dia acordar lá no céu e falar assim, quer saber, eu vou acabar com essa humanidade. Já era. Ele estralava e a gente sim. ia embora. Exatamente. Então assim, é pela graça e misericórdia dele, sabe? Ele nos criou. Quando você entende isso, você entende que ele pode acabar com tudo a qualquer momento, se ele quiser. Entendeu? Então, se nós estamos vivos, é pela graça e misericórdia dele. E pronto, não tem que entender mais nada. Tem que entender... Para de ser chato. Para de ser chato. Tem que entender que ele é amor, justiça, ele nos dá esse livre-arbítrio e vamos ser inteligentes de escolher o caminho do vencedor, que é Jesus. É como se fosse um relacionamento, né? Ninguém quer alguém forçado do lado. É. Nem mesmo Deus. Por que ele forçaria a gente? Então você escolhe, só que você vai arcar com as consequências da escolha que você fez. Se você quiser viver a bel prazer do mundo, assim seja feita a tua vontade, você vai colher as consequências. Então, assim, é algo que não tem o que fazer. Igual como você falou, isso é muito importante. O que é o amor, então, para algumas pessoas? Então, significa que para eu amar alguém, eu tenho que aceitar todas as atitudes dela, inclusive os erros. Então, significa que para mim, provar que eu amo ela, ela pode fazer o que quiser, me trair, fazer o que quiser, que eu tenho que aceitar isso. Um pai e uma mãe fazem isso com o filho? Não. Mas Deus perdoa. No casamento? Imagina se fosse assim, tudo livre, né? Gente, o que a gente ia viver? E as pessoas usam muito, não, mas Deus perdoa, se Deus perdoa, quem é você para julgar ou isso ou aquilo? Irmão, o perdão de Deus vem através do arrependimento. Às vezes, se você continua fazendo, então não é arrependimento, é remorso. Coloque isso no seu coração. É verdade. Se você tem realmente se arrependido, se você tem sentido remorso. Porque se toda vez que você chora, você volta a fazer a mesma coisa, você volta como um porco para a lama, irmão, Deus nem Deus vai te perdoar, porque nem você acredita naquilo que você Na verdade, eu acho que não dá nem tempo dele perdoar, né? Ele, sei lá, às vezes ele libera o perdão, a pessoa já tá lá no erro de novo e fala... Nem você acredita no que você tá falando. Exatamente. Então, assim, isso é muito complicado isso. Mas é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Você escolhe aquilo que você está plantando. Laura, você tem mais algum recado, mais alguma coisa para passar pro pessoal? Tenho. Eu tenho um convite para fazer, né? Aproveitando. O que falta muito nos cristãos, que creio eu, inclusive de muito tempo, né? De igreja, é ter uma intimidade, um relacionamento a mais com Deus, buscando isso sozinho ou tendo a oportunidade de ter isso, né? Muitos buscam e encontram isso sozinho pelo posicionamento, né? Decisão e escolha. Como eu disse, faz aliança com o Senhor e vai atrás. Mas tem gente que não, fica ali no conforto. E cuidado, porque o inimigo também está se levantando na igreja para deixar pessoas no conforto, achando que tá tudo bem, tá tudo lindo. Ah, mas eu venho aqui na igreja, eu ouço, eu sou crente há 30 anos, tá tudo bem, eu vou ser salvo. Cuidado, porque o inimigo, às vezes ele prefere, inclusive, que você esteja dentro da igreja confortável desse jeito, que é mais interessante para ele, né? Porque ele sabe que lá fora, às vezes, você não vai dar fruto nenhum para ele, né? Então ele prefere você ali
confortável. Cuidado, né? Não fique na zona de conforto. Então, busque mais de Deus. Amém. E tem uma forma, um convite a fazer, que é um retiro, que inclusive eu fiz há 2 meses atrás. E mesmo estando 2 anos caminhando com o Senhor, desde a minha conversão, eu vivi coisas que, assim, descobri, conheci, aprofundei, e muitas escamas, inclusive, dos meus olhos foram tiradas, mesmo estando na caminhada. Tem coisa que eu nasci assim, eu cresci assim, você assim para sempre, e não é. O Encontro com Deus é um retiro, né, no final de semana, pega sexta noite, sábado e domingo, da Igreja Batista da Lagoinha, que é o meu ministério, né, mas assim, qualquer pessoa pode ir mesmo, de qualquer denominação, igreja independente. Não é um encontro para a Igreja Lagoinha, são para cristãos. Encontro com Deus. Encontro com Deus, né, e é você e ele ali. Eu digo que eu estive face a face com Jesus Cristo. É muito forte. Transformou, você já fez? Já, eu sou convertido à Lagoinha de Batatais, Lagoinha daqui de Paraíba. Isso! Menino, que negócio é esse encontro? Mas benção. realmente transforma, e você nunca mais esquece, né? Eu tô falando aqui, às vezes você Encontro, tá lembrando. reencontro. Sim, agora eu vou fazer o reencontro. É muito É forte. tremendo. Então, se você tem interesse de fazer, independente de onde você é, a cidade, o lugar, tem uma igreja Batista da Lagoinha, você vai encontrar um encontro com Deus. Procure saber a respeito, participe. Se não tiver na sua cidade, pelo menos mais próximo, faça. É uma decisão que a gente toma. E quando a gente marca o encontro com Deus, Ele marca conosco também. Amém. E Ele cumpre, Ele vai e Ele faz. Né? Então, se você precisa de cura, libertação, transformação, às vezes está na igreja, mas, né, quer se aproximar mais, às vezes está afastado, quer voltar, precisa desse up, ou então não tem contato nenhum, mas quer conhecer Deus de verdade, isso, né, queima no seu coração. Procure saber, o encontro com Deus é tremendo. Fica meu convite. Glória a Deus, amém. Amém. Vamos fazer uma visita, conhecer, já tive um tempo lá, uma passagem lá, uma benção à igreja. Amém. E glória a Deus. Glória a Pra Deus. gente encerrar, você faz uma oração então? Faço, vamos Amém. orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento, Senhor. Nós estávamos aqui com a Tua presença, sentimos a Tua presença. Glórias ao Teu nome, Rei. Muito obrigada. Eu oro, Deus, por esse podcast que alcance cada vez mais almas para o Senhor, cada vez mais pessoas. Sim, Pai, tem pessoas que o Senhor está escolhendo através desse vídeo, através, Senhor, da nossa conversa, para servir ao Senhor, para voltar para os caminhos do Senhor. Tem pessoas que o Senhor está tocando agora, Deus. Eu oro para que o Teu Espírito Santo ministre no corações dessas pessoas, para que elas voltem para os caminhos, tomem a decisão, Senhor. Aqueles que não Te conhecem ainda, Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Deus, tomar a decisão de Te conhecer. Obrigada, Pai querido. Abençoa aqui a vida do Miguel, da família dele. Abençoa, Senhor, esse projeto para que chegue cada vez mais a pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Curta, compartilha, comenta com todo mundo aí. E é isso. Um abraço, gente. Com Deus. Um abraço com Deus. Muito obrigada.